Você sabia que se as contribuições dos imigrantes fossem retiradas da segurança social, as receitas cairiam mais de 12% de um dia para o outro? E que só os brasileiros pagaram mais de 1,4 bilhão de euros em 2024 para o sistema português? Ao mesmo tempo em que esses números mostram o peso positivo da imigração, trabalhadores denunciam a precarização da AIMA, enquanto cresce o debate sobre a xenofobia e sobre a reforma na lei da nacionalidade. Eu sou Luiz Henrique, advogado brasileiro e consultor de imigração para Portugal, e no vídeo de hoje nós vamos analisar exatamente os principais acontecimentos da semana em Portugal que impactam diretamente a vida dos imigrantes, aqueles que já estão no país e aquele que está pensando em chegar. E vocês sabem que esse vídeo do domingo é exatamente com esse objetivo, de resumir para você tudo o que aconteceu durante a semana. Se esse tema de imigração para Portugal é importante para você, você já vai deixar o teu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque toda vez que eu postar vídeo novo no canal você vai ficar por dentro de tudo e você vai compartilhar esse conteúdo para outras pessoas que também estão pensando em morar em Portugal, porque aqui você sempre encontra informação jurídica atualizada e sem sensacionalismo. Então vamos analisar o que aconteceu nessa semana. Um estudo recente publicado no público.pt revelou que sem as contribuições dos imigrantes, as receitas da Segurança Social cairiam 12,4%, o que corresponde ao resultado líquido negativo de 1,82 bilhão de euros. Para compensar essa ausência, seria necessário você aumentar em 10,3% a carga contributiva, a carga de impostos de todos os trabalhadores em Portugal. Em 2024, os trabalhadores estrangeiros canalizaram 2,2 bilhões de euros para a Segurança Social e receberam apenas cerca de 380 milhões em prestações sociais. O saldo é extremamente positivo, 1,8 bilhão de euros. Ou seja, apesar do discurso xenófobo de que imigrantes pesam nos sistemas, os dados mostram exatamente o contrário. Eles não só contribuem, como aliviam o déficit estrutural da segurança social, que já em 2024 fechou com um saldo negativo de 700 milhões. Mas ainda hoje, cerca de 20% da força de trabalho em Portugal é estrangeira. Então, sem os imigrantes, o sistema entraria em colapso, não só pelo impacto financeiro, mas também pela ausência de mão de obra ativa, num país que envelhece rapidamente. Na semana passada, saiu uma notícia de que Portugal, dos países da União Europeia, é aquele que está envelhecendo mais rápido. Ou seja, além de contribuir com os impostos, existe a necessidade dos imigrantes que já são 1/5 da mão de obra do país. Então é muito importante que a importância e a relevância dos imigrantes seja também levada em consideração para que os tratamentos de integração sejam muito mais harmoniosos, realmente de integrar para que esses imigrantes contribuam e sejam respeitados, que eles possam respeitar e também ser respeitados pela sociedade portuguesa. E o próprio governo português reconheceu essa importância. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emílio Sousa, afirmou essa semana que Portugal precisa dos imigrantes brasileiros. E ele fez aquela menção que em 2024 só os brasileiros pagaram 1,4 bilhão de euros para a segurança social, ajudando a compensar o que ele chamou de inverno demográfico. Hoje, há em Portugal quase 192 idosos para cada 100 jovens, um número insustentável sem a imigração. Emílio Sousa destacou ainda que a comunidade brasileira não só ajuda na economia, mas também traz a renovação cultural e social, inclusive pelo peso da imigração feminina e pelo empreendedorismo. E, paralelamente a isso, Antônio Vitorino, que é o presidente do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo, apelou à Assembleia da República para que a revisão da lei da nacionalidade seja o mais consensual possível. Ele defendeu que imigrantes não podem ser punidos pela lentidão do Estado e que a prioridade deve ser a integração no trabalho, na escola e nas autarquias locais. Outro dado muito importante dessa semana é o número de estudantes brasileiros nas universidades portuguesas, que segue em crescimento. Em 2025 já foram emitidos 3.157 vistos de estudo, sendo os brasileiros a maior comunidade no ensino superior português, a maior comunidade estrangeira, claro, no ensino superior português. Só na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mais de 1.000 estudantes compõem o núcleo luso-brasileiro que organiza todos os anos a recepção dos novos alunos. Além disso, houve uma conquista histórica: a redução das propinas para estrangeiros de 3.000 para 1.500 euros anuais. Isso já gerou um aumento imediato nas matrículas e deve impulsionar ainda mais
a chegada de novos estudantes no próximo ano letivo. E esse movimento fortalece laços culturais e acadêmicos, mas também representa mão de obra qualificada, que poderá integrar o mercado português no futuro. E essa semana eu trouxe um vídeo aqui no canal, vou deixar o card para vocês, explicando sobre os vistos de estudos, como ele pode ser uma baita oportunidade para você que pensa em trabalhar, pensa em estudar, se qualificar e ainda trazer a tua família para Portugal. Então assiste esse vídeo que talvez o visto de estudos pode ser uma baita opção para você. Enquanto os dados positivos se acumulam, a gestão da imigração em Portugal enfrenta uma nova crise. Os trabalhadores terceirizados da AIMA, contratados como mediadores socioculturais para ajudar a reduzir os 900 mil processos em atraso, e denunciaram uma precarização e salários congelados. Eles afirmam que a AIMA não cumpriu promessas de valorização, que seus contratos não seguem a lei da profissão e que acabam exercendo funções muito além da mediação cultural, desde análise de processos e até apoio técnico e administrativo. Esses profissionais são essenciais para manter a agência em funcionamento, mas relatam insegurança, discriminação e a falta de transparência. Na prática, sem concurso público e sem regularização, a AIMA depende de trabalhadores em situação precária para sustentar o sistema. E isso expõe uma contradição muito clara. Ao mesmo tempo que Portugal precisa dos imigrantes e dos serviços da AIMA, a própria agência responsável pela integração vive uma crise de legitimidade e de falta de recursos humanos e estruturais. Em mais condições de trabalho, não existe profissional que vá performar no seu alto rendimento. Então, se o governo de Portugal tem o objetivo de controlar a imigração, de propor uma integração, não tem problema nenhum fechar a porta, não tem problema nenhum você restringir, isso é um direito do país, mas você precisa oferecer efetivamente serviços públicos que funcionem para aqueles que já estão, que entraram com a anuência, com a autorização do governo de Portugal. Afinal, se entrou em Portugal, entrou pelo aeroporto, entrou por qualquer que seja a fronteira, essa pessoa tem uma presunção de que está regularizada, seja com visto ou não. Se a pessoa está como turista, ela tem um prazo para poder sair do país, ok? Mas quem entrou legalmente no país, quem tem visto, quem tem os documentos necessários para se regularizar, precisa ter uma resposta. Então, se a AIMA não fornece condições estruturais de recursos para os seus funcionários, como que esses funcionários vão oferecer um trabalho de qualidade respeitoso com os imigrantes? Imagina só, esses profissionais foram contratados sem ter a capacidade técnica e administrativa e estão analisando o processo. Talvez deve ser por isso que tem tantos processos que são indeferidos sem o menor sentido, porque talvez as pessoas não conheçam a lei de estrangeiros. Então isso é extremamente grave, o governo tem que ter muita atenção. Não tem problema se você vai fechar as portas para a imigração, mas que você ofereça, através da AIMA, um serviço de regularização que funcione, para que o imigrante não fique ilegal pela falha administrativa. E nós não podemos ignorar o ambiente social. Na mesma semana em que números foram divulgados, nós vimos novos episódios de xenofobia contra brasileiros, inclusive com a prisão, que eu citei no último domingo, de um homem que oferecia dinheiro pelos atos violentos contra os imigrantes. E o secretário de Estado português atribuiu parte desse cenário às políticas de portas abertas do passado e também ao crescimento de desinformação. Um relatório trazido pelo Observatório Europeu dos Meios Digitais apontou Portugal como o epicentro, ou seja, o principal local, o principal foco da desinformação sobre a imigração na Europa, o que alimenta narrativas radicais e discursos de ódio. E sobre esses discursos de ódio, a gente precisa mencionar também uma notícia que chocou o mundo, que aconteceu nos Estados Unidos, o assassinato de Charlie Kirk, que era exatamente um ativista político de direita ligado ao presidente atual dos Estados Unidos, Donald Trump, e esse ativista sofreu um assassinato brutal diante de um evento em que falava sobre aspectos da economia e da política dos Estados Unidos, e um crime político aconteceu. Então, isso é muito triste, isso mostra, pelo menos me entristece, isso me mostra o quanto nós, enquanto sociedade, precisamos evoluir. Parece que em vários lugares pelo mundo, como por exemplo Brasil e Portugal, existe uma polarização ofensiva, violenta, em que de um lado não se quer discutir as ideias e chegar em consenso que o outro também propõe, e acaba que não existe construção, não existe anuência, não existem consensos, pelo contrário, é a imposição do que eu acredito, do que eu acho, e no meu entendimento isso é muito triste. Independente do lado político que esteja a vítima, seja de direita, seja de esquerda, esses discursos de ódio, essas desinformações só alimentam esse ambiente de adversidade.
Então, não tem problema se você acredita que esse é o melhor caminho e eu acredito que esse aqui é o melhor caminho. Não há problema em relação a isso. O que há problema é a falta de debate, é a falta de consenso, é a falta de eu abrir a mão de algum ponto para que a gente possa chegar num ponto em comum. Então, essa notícia particularmente me chocou bastante e eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? Agora, o alívio cômico dessa semana, seria cômico se não fosse trágico, ficou por parte do representante do Chega, André Ventura, que acabou fazendo uma confusão com uma tradução e com isso gerou uma crítica sem necessidade ao presidente de Portugal. André Ventura criticou Marcelo Rebelo de Sousa por comparecer num evento na Alemanha que chamava-se Festival Burg, Burg Festival, na verdade. E ele entendeu que tratava-se de um festival de hambúrgueres. E, na verdade, burger em alemão significa cidadão. Então, era um festival de cidadão, de cidadania, que o presidente de Portugal foi convidado a participar. E, nesse caso, André Ventura disse que era um absurdo o presidente de Portugal sair das suas funções para participar de um festival de hambúrgueres. Então, essa confusão gerou esse tom cômico da denúncia e o próprio André Ventura reconheceu que ele fez a confusão e pronto. E dessa forma foi um alívio cômico dessa semana, que é um absurdo essa confusão, né, gente? Então muita gente disse que foi proposital, outros dizem que foi realmente só se confundiu mesmo. O que vocês acham sobre isso? Diante desse cenário de incertezas relacionadas à imigração para Portugal, se você está pensando em chegar no país, é muito importante que você faça tudo da forma correta. E nós do Direito Além das Fronteiras podemos te ajudar, primeiro entendendo o teu caso em específico, qual é o visto adequado para que você possa fazer a tua imigração de acordo com o teu objetivo em Portugal, com o teu perfil profissional, a tua capacidade de comprovações financeiras, para que você possa efetivamente chegar no país pela porta da frente e assim ter mais facilidade para conseguir se regularizar. Ter toda a tua documentação de vistos, INIF, NIS, por exemplo, é fundamental para que a tua experiência imigratória seja previsível e segura. Então, se você quiser contar com uma equipe completa para fazer parte desse teu sonho, você pode entrar em contato comigo, com o Direito Além das Fronteiras. Eu sou o Luiz Henrique, o nosso link de contato está aqui na descrição. É o primeiro link para que você possa ter a nossa equipe participando desse sonho junto com você. Então, diante desse cenário de adversidades, o mais correto é você construir o teu planejamento migratório em terreno sólido. Então, se você quiser entender como fazer isso corretamente, você pode entrar em contato e a minha equipe vai ter todo o prazer de avaliar o teu caso em específico. Então, os dados são claros. Sem os imigrantes, a economia portuguesa perde, a segurança social entra em colapso e o país acelera o seu processo de envelhecimento. É claro que vai existir Portugal, porque já existia antes dos imigrantes, isso não vai deixar de acontecer, mas a gente está falando de uma diminuição do Estado português, uma involução. E apesar dessa necessidade dos imigrantes, a xenofobia cresce e a própria AIME enfrenta crises internas que atrasam a vida de quem tenta se regularizar. E é um momento decisivo. Ou Portugal aposta numa política migratória consistente com a integração e a valorização, ou vai continuar refém de contradições que penalizam tanto o próprio imigrante quanto a própria sociedade portuguesa. E você, acredita que Portugal vai conseguir avançar para um modelo de imigração justo e sustentável? Bom, eu quero saber a tua opinião, eu peço que você deixe aqui nos comentários. Não vai esquecer também de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e compartilhar com quem mais precisa entender sobre o que realmente está acontecendo em Portugal. Então, fortalece o nosso trabalho, deixa o teu like, se inscreve no canal, já estou esperando para o próximo vídeo.